Olá, como vocês podem ver, nós já estamos no estúdio do quadro Carreira em Pauta. Mas antes de começar a conversar com ela, Nayara Maia, eu quero falar uma coisinha especial para vocês. Pessoal, vocês viram que no quadro do TMTM Gastronômico, a gente teve uma interatividade com Guilherme Madeira. E eu queria agradecer, mandar um beijo para ele novamente e falar para você que está assistindo o quadro Carreira em Pauta, também mande suas dúvidas, coisas de outros quadros, como o quadro Minuto Pet, o quadro Tá no Astral, que a gente vai ter maior prazer em responder. Não é mesmo, Nayara? Com certeza. Como que você tá, Ná? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus, tudo ótimo. Agora, Ná, um quadro que estreou com sucesso, Carreira em Pauta. A gente vai conversar um pouquinho mais a respeito desse assunto que é muito vasto. Ná, o que a gente vai conversar hoje? Vanessa, hoje sobre o que as empresas elas estão buscando num candidato ao integrar para suas atividades. Gente, é um tema importantíssimo, né? Então, Muito. Vamos lá, Ná. O que as empresas estão buscando? Qual é o diferencial? As empresas, elas têm duas formas de poder fazer a sua contratação. Tem empresas que elas procuram os perfis mais dinâmicos, que eles se adaptam e integram outras funções. Tá. Como também tem empresas que elas querem um perfil mais segmentado, mais especializado nas atividades que eles vão exercer. Agora, Ana, questões como como liderança, proatividade, tudo isso está englobado em todas as áreas, seja comercial, seja financeiro. Me explica um pouquinho. Sim, os candidatos eles precisam ter o perfil tanto proativo, não se limitar apenas ao que ele foi contratado, seu conhecimento básico naquele momento, e sim procurar a evolução. Conhecer mais das atividades que estão sendo propostas, conhecimento técnico, porque muitas vezes você entra na empresa com uma função, você precisa de X experiência, mas conforme o tempo vai passando, aquela experiência já precisa ser ampliada. E muitos candidatos eles ficam no básico, no que eles foram contratados. Então, você precisa sempre estar se especializando. Liderança, todas as funções precisam de uma certa forma para exercer as suas atividades, porque você integra junto com outras partes da equipe. Então, você precisa saber se comunicar, conhecer da empresa, o que ela precisa, o que ela espera de você durante a sua trajetória. Então, isso tudo é avaliado e as empresas, elas necessitam de pessoas com esse perfil. Não, eu não sei. Eu escutei isso de uma pessoa que ocupou um cargo muito grande numa empresa de renome nacional. E ele sempre falava, porque às vezes as pessoas ficam meio que com medo de ensinar o outro, né? Que ele vai roubar a vaga dele. Mas sim, o que eu escutei dele? Que enquanto ele ensina o outro a subir de cargo e até mesmo tomar o meu cargo, eu posso arranjar coisa melhor, né? Então as pessoas têm que ter esse pensamento, né? Da evolução profissional também. Sim, muitos ingessam conhecimento nele mesmo por medo de compartilhar, só que principalmente esse encargo de liderança. O bom líder é aquele que faz o teu setor andar sem a necessidade dele estar lá. Ele capacita todos para poder exercer essas atividades sem dependência. Então, muitas vezes gera esse medo de roubar o lugar do outro, mas é justamente o contrário. Você ser um bom profissional, você também é dar caminho para as outras pessoas. Porque se ele, porventura, sair para ir para outra, por exemplo, foi você que capacitou, você compartilhou desse momento com ele. E isso é glorificante. Não, né? Eu vou um pouquinho além, tá? Não é só nessa questão, eu acho até mesmo quantas e quantas vezes que a gente não vê que a pessoa estava de férias e recebeu uma ligação da empresa, porque não tinha ninguém capacitado para cobrir as férias do outro. Então, até para o seu bem-estar, né? Contribui para tudo.
Sim, a empresa ela jamais pode parar por conta de um funcionário. Todo o processo ele precisa ser contínuo, a pessoa estando ou não lá. E férias é férias, todo mundo quer descansar e curtir uma praia. Então, Férias é bom, né, Ná? Agora, Ná, me resume em uma frase tudo que nós conversamos hoje para quem está nos assistindo e quer aquela frase de impacto. olha, as empresas elas querem cada vez mais parceiros de negócio, não apenas o funcionário que vai para cumprir o seu horário. Então, nós, como funcionários, como empresa, somos vistos o tempo todo. Então, você tem que pensar tanto na sua imagem para a empresa, quanto cuidar da sua empregabilidade e cuidar de você mesmo perante os demais. Então, gente, esse foi o recado da Ná para o Carreira em Pauta dessa semana. Cuide-se, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, que tudo flui, é tudo uma engrenagem, não é mesmo, Ná? Com certeza. Ná, você quer se Uma coisa despedir? sempre ligada. Desculpa, Nath, te cortar. Você quer se despedir do pessoal? Sim, desejo que todos estejam gostando do quadro, acompanhando todos os demais, tanto Carreira em Pauta, quanto o Minuto Pet, Astrologia, porque são quadros incríveis e eu tenho assistido todos, tá? De parabéns, viu? E ó, você aí de casa, eu vou dar um recadinho. Tudo que nós conversamos aqui no quadro vai para a coluna do seu respectivo quadro no portal de notícias da AWTV. É só acessar awtvnews.com.br e você vai estar por dentro do que foi conversado aqui. Falei muito rápido, não tem problema não, vai aparecer aqui no GC. Gente, Ná, vou me despedir deles, vou me despedir de você. Um beijo. Ná, antes de eu me despedir, eu já estou esquecendo. Quem quiser contratar os seus serviços, como é que faz? Me segue no Instagram, me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês. @Nayara Imaia. Então, pessoal, é isso aí. Você está em busca de uma recolocação do seu primeiro emprego, já sabe quem procurar. E acompanhe as dicas do Carreira em Pauta do TMTM. Um beijo e fiquem com Deus.